Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Rapaz, a internet simplesmente parou depois da fala do Ronaldinho Gaúcho sobre o Bahia. Sim, o bruxo, o craque que encantou o mundo com seus dribles mágicos e seu sorriso inconfundível, decidiu abrir o jogo e tecer elogios sinceros ao tricolor de aço, e isso pegou todo mundo de surpresa. Durante uma entrevista descontraída em um evento esportivo no Rio de Janeiro, Ronaldinho foi perguntado sobre os clubes brasileiros que mais o impressionaram nos últimos tempos, e sem pensar duas vezes ele soltou: "O Bahia tá fazendo um trabalho diferente, tem identidade, tem torcida apaixonada e um projeto que me agrada muito." E pronto! Bastou essa frase para a internet ferver. Os torcedores do Bahia explodiram de alegria, as redes sociais ficaram tomadas por comentários e memes, e até os rivais admitiram que ouvir isso de Ronaldinho é um baita reconhecimento. Afinal, quando o bruxo fala, o mundo do futebol ouve. A repercussão foi imediata. Jornais esportivos do Brasil começaram a repercutir a fala com manchetes empolgadas, e os programas esportivos dedicaram blocos inteiros para comentar o elogio inesperado. O que chamou mais atenção foi o tom sincero de Ronaldinho, sem aquele ar de marketing que às vezes acompanha esses discursos. Ele realmente parecia encantado com o projeto do Bahia, especialmente depois da chegada de novos investidores e da reformulação estrutural do clube. Dá para ver que é um time que está pensando grande, com visão europeia, mas sem perder a essência nordestina, completou o ex-camisa 10. E essa última frase foi o combustível que faltava para a torcida tricolor transformar o assunto em um verdadeiro carnaval digital. Em Salvador, as rádios esportivas passaram o dia inteiro comentando as declarações, e os torcedores saíram às ruas com ainda mais orgulho de suas cores. Mas o que ninguém esperava era que a fala atravessasse o oceano e ganhasse força também na Europa. Portais esportivos espanhóis, italianos e até franceses começaram a noticiar o caso com manchetes curiosas, destacando a influência que Ronaldinho ainda exerce no futebol mundial. O ex-jogador, ídolo no Barcelona e no PSG, foi tratado como uma voz de autoridade quando o assunto é talento e visão de jogo, e o simples fato dele elogiar o Bahia despertou a curiosidade de muitos europeus sobre o clube baiano. Quem é esse time que encantou Ronaldinho? Questionavam os torcedores estrangeiros nas redes sociais. E, de repente, o Bahia começou a ganhar seguidores internacionais, matérias em sites gringos e até especulações de possíveis parcerias com clubes europeus. Tudo por causa de uma fala espontânea de um gênio da bola que, mais uma vez, mostrou o poder de suas palavras. No meio de toda essa agitação, alguns jornalistas esportivos brasileiros começaram a levantar hipóteses sobre o que realmente motivou Ronaldinho a elogiar o Bahia. Seria apenas admiração? Ou haveria algo a mais nos bastidores? Alguns sugeriram que o ex-jogador poderia estar envolvido em algum projeto de marketing esportivo ligado ao clube, talvez até uma parceria futura voltada para escolinhas de futebol ou eventos promocionais. Outros, no entanto, garantem que foi pura espontaneidade. Eles lembram que Ronaldinho sempre teve um carinho especial pelos clubes que valorizam o futebol alegre, ofensivo e criativo, exatamente o estilo que o Bahia vem tentando resgatar. Seja como for, o mistério só aumentou a curiosidade do público e manteve o nome do time baiano nos trending topics por dias seguidos. O curioso é que a fala também mexeu com a autoestima do torcedor nordestino. Não é sempre que uma lenda do futebol mundial reconhece o trabalho de um clube fora do eixo Rio-São Paulo. Muitos fãs destacaram a importância simbólica dessa fala, afirmando que ela representa uma virada de chave para o futebol do Nordeste. Quando Ronaldinho fala bem do Bahia, ele está falando bem de toda uma região que sempre lutou por respeito no cenário nacional, escreveu um torcedor nas redes sociais, em um post que viralizou. E, de fato, essa visão ganhou força. Programas esportivos começaram a discutir a valorização do futebol nordestino e a possível ascensão de novos projetos ousados vindos daquela região. A fala do bruxo virou quase um manifesto de reconhecimento, uma quebra de paradigma no futebol brasileiro. Enquanto isso,
o Bahia surfava na onda. A assessoria do clube aproveitou o momento e publicou nas redes uma arte com a frase de Ronaldinho em destaque: "O Bahia tem identidade e torcida apaixonada", acompanhada da legenda "Obrigado, bruxo. Aqui a magia nunca acaba". O post bateu recordes de engajamento e até jogadores do elenco curtiram e comentaram com emojis de aplausos. A diretoria, por sua vez, não confirmou nenhuma conversa com o ex-jogador, mas fontes internas afirmam que houve sim uma aproximação informal, especialmente por meio de empresários que veem em Ronaldinho uma ponte importante para o mercado internacional. Se isso vai render algo concreto, ninguém sabe, mas o fato é que o Bahia, em questão de dias, saiu do noticiário local para ocupar as manchetes internacionais, impulsionado por um elogio que ninguém esperava. Na Europa, a notícia sobre Ronaldinho e o Bahia se espalhou como fogo em palha seca. Portais esportivos espanhóis como Marca e AS publicaram matérias destacando o inusitado reconhecimento do brasileiro a um clube que, para muitos europeus, ainda é desconhecido. Em Portugal, a imprensa foi além e comparou o projeto atual do Bahia ao de clubes emergentes da Europa, como o Brighton e o Atalanta, que cresceram com uma gestão moderna e inteligente. Se Ronaldinho vê potencial, é porque existe algo diferente acontecendo lá, dizia um artigo do jornal português A Bola. Em meio a tanta repercussão, alguns analistas europeus começaram a estudar o modelo de investimento do Bahia, elogiando o trabalho de reestruturação administrativa e a tentativa de tornar o clube mais competitivo sem perder sua essência cultural. O resultado foi uma explosão de curiosidade. Sites de estatísticas começaram a publicar dados sobre o time, vídeos de torcidas foram traduzidos e até o hino do Bahia foi parar em playlists esportivas internacionais. Mas o que realmente chamou a atenção foi a especulação sobre possíveis visitas de olheiros europeus ao Brasil. De acordo com fontes próximas ao mercado de transferências, alguns clubes da Espanha e da França teriam demonstrado interesse em observar jovens talentos que jogam pelo Bahia, impulsionados justamente pela fala de Ronaldinho. Isso parece inacreditável, mas não é a primeira vez que uma declaração de um ex-jogador famoso muda o foco de olhares internacionais. O carisma do bruxo é tão grande que sua opinião ainda tem peso de ouro no mundo do futebol. E mais, alguns empresários europeus começaram a cogitar parcerias comerciais com o clube baiano, enxergando nele um potencial de marca ligado à alegria, à criatividade e à cultura brasileira. A fala, que parecia apenas um elogio, virou quase uma profecia sobre o futuro promissor do tricolor de aço. Enquanto isso, Ronaldinho parecia se divertir com toda a repercussão. Em suas redes sociais, ele repostou um vídeo de torcedores do Bahia cantando e agradecendo o elogio, acompanhado de um simples "Tamo junto, Bahia". Esse gesto foi o suficiente para reacender os boatos de uma possível visita do bruxo à Arena Fonte Nova, o estádio do clube. Imaginem só a cena: Ronaldinho entrando em campo com a camisa tricolor, acenando para uma multidão enlouquecida. A ideia ganhou força, e fãs começaram a marcar o ex-jogador pedindo que ele comparecesse a um jogo do time. O departamento de marketing do Bahia, esperto, já estaria se movimentando para tentar viabilizar esse encontro, que certamente seria histórico. Afinal, juntar a mística de Ronaldinho com a energia da torcida baiana seria um espetáculo à parte, um momento que entraria para a história do futebol brasileiro. Nos bastidores, há quem diga que o elogio do Ronaldinho ao Bahia não foi apenas por acaso. Algumas fontes ligadas ao mercado esportivo afirmam que o craque estaria envolvido em conversas com empresários que buscam investir em projetos esportivos no Nordeste. A ideia seria unir o carisma e a influência do bruxo com o potencial de crescimento dos clubes da região. E o Bahia, com sua nova gestão e estrutura moderna, seria o cenário ideal para esse tipo de iniciativa. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples rumor já fez barulho. Alguns torcedores mais sonhadores chegaram a imaginar Ronaldinho participando de campanhas do clube ou até se tornando embaixador internacional do tricolor. O que era uma simples entrevista acabou se transformando em um verdadeiro turbilhão de expectativas, misturando sonho, orgulho e esperança. Curiosamente, ex-companheiros de Ronaldinho também comentaram a fala. Deco, que jogou com ele no Barcelona, disse em uma entrevista que o brasileiro sempre foi apaixonado por futebol bem jogado, independentemente do tamanho do clube. O Ronaldinho sempre valorizou quem joga com alegria. Se ele elogiou o Bahia,
É porque viu algo autêntico ali, afirmou o ex-meia português. Essa declaração reforçou ainda mais o caráter genuíno do elogio. Ao mesmo tempo, jornalistas esportivos começaram a analisar o contexto do futebol brasileiro e como a fala do bruxo pode representar um novo olhar para os clubes fora do eixo tradicional. É como se Ronaldinho tivesse, de forma involuntária, aberto uma nova janela de reconhecimento para o futebol nordestino. E isso, convenhamos, é algo que poucos conseguem fazer com uma única frase. Agora, com toda essa onda positiva, o Bahia parece viver um momento de ouro dentro e fora de campo. O clube, que já vinha em ascensão com bons resultados e uma gestão moderna, ganhou um impulso emocional gigantesco com as palavras de Ronaldinho. A torcida abraçou o momento, a diretoria entendeu a importância da visibilidade e até jogadores de outros clubes começaram a comentar sobre o impacto do elogio. O Bahia virou tema global, e tudo isso graças a um simples reconhecimento vindo de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Se foi intencional ou não, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, Ronaldinho Gaúcho conseguiu, mais uma vez, transformar o improvável em magia. E como ele mesmo diria, com aquele sorriso maroto, o futebol é alegria, meu irmão. E o Bahia tá cheio dela. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mais curioso de tudo é como o Bahia conseguiu transformar uma fala isolada em um verdadeiro movimento de valorização do seu nome. O clube passou a ser citado em podcasts internacionais, ganhou matérias em blogs de torcedores europeus e até despertou a atenção de influenciadores digitais que normalmente só falam de Real Madrid, Barcelona e Premier League. A hashtag #OBaianCancantor Ronaldinho chegou a aparecer nos trending topics mundiais por algumas horas, mostrando a força da torcida e o alcance da declaração. E o mais interessante é que esse tipo de repercussão não se compra, é espontânea, orgânica, nasce da paixão. O Bahia, que há tempos busca consolidar sua imagem como um clube moderno, diverso e conectado com o mundo, encontrou em Ronaldinho o símbolo perfeito dessa conexão entre o passado mágico do futebol e o futuro profissional que o esporte exige. Foi um alinhamento improvável, mas que soou absolutamente natural, como se o destino tivesse preparado esse momento. Nos corredores da Arena Fonte Nova, o clima é de entusiasmo. Dirigentes, funcionários e até jogadores têm comentado nos bastidores o impacto que esse elogio gerou. Alguns atletas afirmam que se sentiram ainda mais motivados, afinal, ser reconhecido por um gênio como Ronaldinho é algo que mexe com o emocional de qualquer jogador. Fontes próximas ao elenco disseram que o treinador usou a fala do bruxo como discurso de motivação antes de um treino. Se Ronaldinho acredita no que estamos construindo, é porque estamos no caminho certo, teria dito o técnico em tom emocionado. Esse tipo de atitude mostra que, no futebol, as palavras certas, ditas por quem tem história, podem valer mais do que qualquer premiação. O Bahia, de repente, virou um exemplo de como o reconhecimento externo pode fortalecer o orgulho interno. O clube vive um momento de união rara, com torcida, diretoria e elenco na mesma sintonia, embalados por uma frase que virou símbolo de autoestima. E o mais bonito de tudo é que Ronaldinho, mesmo sem perceber, reacendeu um sentimento antigo no coração dos torcedores brasileiros, o de acreditar na magia do futebol. Em tempos de gestões empresariais, contratos milionários e discursos técnicos, o bruxo apareceu para lembrar que o futebol também é emoção, é sorriso, é arte. Sua fala sobre o Bahia foi mais do que um elogio, foi um resgate da essência que faz o brasileiro se apaixonar por esse jogo desde criança. Hoje, o Bahia é mais do que um clube em crescimento, é o retrato de uma nova fase do futebol nacional, onde o talento, a identidade e a paixão voltam a ter espaço. E se há alguém capaz de abençoar essa nova era, esse alguém é Ronaldinho Gaúcho. Porque quando o bruxo fala, o mundo escuta, e o futebol, de novo, volta a sorrir. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.